Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar de um personagem dos quadrinhos muito especial, um personagem que marcou a época, né? Na época de ouro dos quadrinhos, e que eu tenho certeza tem muitos colecionadores pelo Brasil todo e também pelo mundo afora, né? Então nós vamos falar dos primórdios do personagem Fantasma aqui no Brasil, quando ele surgiu e como eram as aventuras dele naquela época. Quais as primeiras publicações do personagem Fantasma. No capítulo número 1, a gente falou sobre o álbum do Guri, o álbum das estampas do Guri. Depois nós falamos das bingolas Disney, já na década de 70. O álbum do Guri era da década de 40. E hoje nós vamos mais longe ainda. Nós vamos na década de 30, quando surgiu o personagem Fantasma aqui no Brasil. Se prepare, que vai ser uma novidade, uma curiosidade muito interessante de como foi publicada esse personagem aqui no Brasil. Em 17 de fevereiro de 1936, o Fantasma surgiu nos Estados Unidos. O criador foi Lee Falk e ele mesmo também desenhou o personagem Fantasma no início e posteriormente surgiu o outro desenhista, que é o desenhista mais famoso, que é o Ray Moore. Tá? Bom, no Brasil, primeiramente, o Fantasma ele surgiu nos capítulos semanais do encarte do Correio Universal. Tá? Isso foi em 28 de março de 1936, bem um pouquinho depois do surgimento nos Estados Unidos. Tá? E posteriormente, na forma já de capítulos, né, dentro da revista Gazetinha, que era um suplemento da Gazeta, de Caspar Libero, da editora Caspar Libero, na década de 30, em 1936. Isso foi em 2 de dezembro de 1936, certo? Vamos voltar mais um pouquinho, tá? Você vê como é bem, assim, bem antigo mesmo o surgimento do Fantasma aqui no Brasil. No início, a Gazetinha, ela surgiu o número 1 da primeira série, da edição infantil da Gazetinha. A gente pode ver aqui, essa aqui é a número 1, tá? Da primeira série da edição infantil da Gazetinha. Um item assim raríssimo também, né? Isso aqui ela é de 5 de setembro de 1929, tá? Então essa aí foi o surgimento da revista edição infantil da Gazetinha. 14 de setembro de 1933 surgiu a edição infantil da Gazetinha, a nova fase. Isso foi em 14 de setembro de 1933. Esse é o número 1 da segunda fase. Um item muito raro também. Tá? Então, aqui, nessa revistinha da Gazetinha, surgiu o Fantasma. Quando foi que surgiu o Fantasma? Em forma de capítulos semanais. Toda semana vinha um capítulo da história do Fantasma. Então, quando foi a primeira vez? No número 168, de 26 de novembro de 1936, esse número foi o número anterior ao surgimento do Fantasma. No número 169, esse sim, de 2 de dezembro de 1936, surgiu o Fantasma na Gazetinha. Nessa forma aqui. Então, seria essa parte de baixo aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui. Então, essa é o primeiro capítulo da história do Fantasma aqui na Gazetinha. Interessante que ele vinha com o nome de história Uma Alma do Outro Mundo, tá? Posteriormente, pôde-se saber que essa história nada mais é do que a famosa história do Correio Universal, tá? Esse Correio Universal, que foi a primeira publicação do Fantasma em revista própria aqui no Brasil, tá? Ela é, para você ter uma ideia, é um item raríssimo, né? Ela é de 27 de abril de 1937
É uma edição extraordinária do Correio Universal, número 216A, tá? Então, para vocês terem uma ideia, pode dar uma olhadinha. Lá em cima, aqui, ó, nesse cantinho, ó, olha a primeira tira aqui, ó. Essa foi a primeira tira da primeira história do fantasma, tá? Na Gazetinha, para vocês verem, na Gazetinha, a primeira tira, idêntica a essa, ó lá. Pode ver aqui embaixo, ó. Pode ver que é a mesma tira aqui no início, né? Tá? Então, essa é a primeira história do fantasma publicada na forma de capítulos aqui no Brasil, isso na Gazetinha, tá? Então, o que acontece? Essa história do fantasma voador do Correio Universal, ela foi publicada na Gazetinha do número 169, tá? Do número 169, de 2 de dezembro de 1936, até o número, foi até o número 240, de 14 de agosto de 1937. Então, nessa Gazetinha foi o final. Para vocês terem uma ideia, foram exatamente 71 capítulos. Pode ver aqui, ó, capítulo 71, tá? Com esse final da história, né? E aqui no final, depois da solução da aventura, exibe aqui embaixo, a seguir, o Bando Celeste. Na verdade, esse Bando Celeste seria a famosa história do fantasma, Os Piratas do Céu, tá? Então, terminou aqui no capítulo 71, tá? Da Gazetinha, número 240, certo? Para vocês verem como é bem, assim, é garantido que isso é verdadeiro. Vamos só confirmar aqui para vocês verem a última tira, né? A última tira dessa história. Pode ver que a última tira é essa aqui, ó, tá vendo? Então, vocês estão vendo que aqui na Gazetinha, ó, né? Agora, vamos olhar lá no Correio Universal, naquela revista especial que foi de 1937. Vamos ver a última tira, olha lá. A última tira, a mesma coisa, olha lá. Mostra todo esse pedacinho aqui, ó. Olha lá. Essa é a última página do Correio Universal. Só que, ao invés de falar, olha, a próxima aventura lá seria tipo Os Piratas do Céu, aqui ele fala assim, que fará agora o fantasma? Mudaram esse pedacinho aqui, tá? Então, essa é a primeira parte, seria a primeira história do fantasma. Bom, agora vamos falar da primeira curiosidade dessa coleção aqui da Gazetinha, tá? Bom, o que acontece? Como eu tinha falado anteriormente, né? No capítulo 71, que foi o último daquela primeira história, tá? Olha aqui embaixo. O Bando Celeste, né? Seria Os Piratas do Céu. Essa seria a próxima aventura da Gazetinha, né? Isso no número 240. Terminou a primeira aventura, tá? Vamos começar a segunda. Então vamos para o número 241 e ver o que aconteceu. Olha lá. No número 241, realmente, no número 241 tem o primeiro capítulo da história dos Piratas do Céu. Olha lá. Se vocês olharem aqui, bom, aqui primeiro temos a capa do 241. Certo? No 241 iniciaria, sim, o quê? A história Os Piratas do Céu. Como foi dito no final do capítulo 71 da Gazetinha do número 240. Tá. Então aqui, vamos lá. Essa seria a primeira
o primeiro capítulo da história Os Piratas do Céu, né? Tá? O primeiro capítulo está aqui. Por que eu posso garantir isso para vocês? Mais uma vez, eu vou usar uma outra revista muito rara que foi publicada aqui no Brasil, tá? Essa aqui foi a segunda publicação no Brasil de uma história do fantasma em revista própria, tá? Então, é uma edição também do Correio Universal. A gente pode ver aqui que, olha lá, as mesmas tiras estão aqui. Aquelas que eu te mostrei no Gazetinha número 41 estão aqui, ó. Edição extraordinária apresenta Os Piratas do Céu. Novas aventuras do fantasma voador. Olha lá. Foi publicada em 17 de novembro de 1937. Foi no ano seguinte. Ela está com o número 241, tá? Então, essa foi a prova. Olha, realmente aquelas tiras, o primeiro capítulo da Gazetinha, lá 241, é exatamente o primeiro capítulo da história Os Piratas do Céu. O que acontece? Isso aconteceu no 241. No número 242, tá? Continua esse início da história Os Piratas do Céu. Olha lá. Então, essa daqui é a segunda, é o segundo capítulo, olha lá, da história Os Piratas do Céu, tá? Isso pode ser comprovado também da mesma forma. Olha lá, essa aqui, ó, essa parte de cá, tá? Continua como segundo capítulo, certo? As tiras aqui iniciais são idênticas àquela da Gazetinha 241. Isso a gente vê, se confirma aqui através da revista Os Piratas do Céu, tá? Já no número 243, ao invés de continuar a partir do terceiro capítulo dessa história dos Piratas do Céu, não. Sabe o que aconteceu no número 243? Eles já interromperam a história no fim mesmo, no fim da história dos Piratas do Céu. Muito curioso, pode ver. Você está vendo aqui, ó, é a número 243, tá? Ao invés de ser o terceiro capítulo dos Piratas do Céu, não, olha o que aconteceu, tá? Essa aqui é a número 243. Ela já é o último capítulo. Você pode ver que, olha lá, ele já dá um resumo de tudo, né? E mostra aqui, ó. A seguir, ele diz assim, finalizou essa história. Na verdade, é o fim da história dos Piratas do Céu, tá? E ele coloca, a seguir, a revolta, certo? Então, aqui finalizou. Então, a história foi cortada inteira quase, né? Só teve 2 primeiros capítulos e o último capítulo, tá? E vocês vão entender daqui a pouquinho porque aconteceu isso. Deixa eu mostrar agora para vocês, na revista Os Piratas do Céu, que vocês vão ver que é o último capítulo mesmo. Olha lá. Olha lá, bem aqui, igualzinho às últimas tiras que estão na Gazetinha número 243. Muito curioso. Só que ao invés da história se chamar A Revolta, como está se falando ali na Gazetinha número 243, o nome da história é Guerra na Floresta. Seria a terceira história do fantasma. A Guerra na Floresta. Só que não aconteceu. Os Piratas do Céu não foi publicado inteiramente na Gazetinha. Sabe por que isso aconteceu? Agora a gente vai voltar para uma outra editora. Nós vamos para uma outra editora que na mesma época o Globo Juvenil publicou Fantasma. Ele surgiu em 12 de junho de 1937. Olha lá. Esse é o número 1, um item raríssimo também.
Então, o Globo Juvenil número 1, trissemanal, né? Ele surgiu em 12 de junho de 1937. Tá? Eu vou passar rapidinho os 12 primeiros números, só para vocês terem uma ideia. Só as capas para vocês verem. Então, o número 2. O número 3. De 19 de junho de 37. O número 4. O número 5. O número 6. O número 7. O número 8. O número 9. O número 10. E olha o número 11, que lindo. O número 11, que é a edição que antecedeu a primeira aparição do fantasma no Globo Juvenil, foi uma edição especial, a edição encantada, apresentando os novos heróis de O Globo Juvenil. Olha que linda. Ela teve bem mais páginas, né? Então essa edição, a edição encantada, é número 11, ela é de 17 de julho de 1937. Essa edição especial ela teve mais páginas. Ela teve 64. Para vocês terem uma ideia, páginas. Essa gazetinha número 241 é de 18 de agosto de 1937, certo? Aqui nós temos, em 20 de julho de 1937, naquele mesmo período, entre julho e agosto, no mesmo período, o número 12 de O Globo Juvenil, tá? Essa aqui o Globo Juvenil foi uma publicação de Roberto Marinho, né? Olha lá, direção Roberto Marinho. Isso em 20 de julho de 1937. O número 12 dessa publicação mostra o fantasma voador, né? Hoje, em todos os números de terças-feiras, das quintas-feiras e dos sábados, 3 vezes por semana, o famoso fantasma voador em Os Piratas do Céu. Então está explicado, a Gazetinha não pôde publicar a história Os Piratas do Céu porque ela está sendo publicada na revista O Globo Juvenil. Quer dizer, ia repetir as duas histórias em duas publicações de duas editoras diferentes. É uma curiosidade muito grande, acho que ninguém sabe disso, né? Eu pude saber disso porque eu tenho as duas coleções, então eu pude fazer essa comparação, né? É algo muito interessante, né? Então, a gente tem aqui também na forma de capítulos. Então, aqui seria o primeiro capítulo dessa edição número 12 do Globo Juvenil trissemanal. Olha lá, Os Piratas do Céu. Uma outra curiosidade, tá? Essa é uma grande curiosidade. A Gazetinha número 244, tá?
ela veio com uma nova história, né? Uma nova história do fantasma. Essa história é aquela famosa Guerra na Floresta, né? A história Guerra na Floresta, que seria a terceira história do fantasma, olha lá. Primeiro capítulo, tá? Mas primeiro, desculpe, olha lá, vamos mostrar primeiro a capa da Gazetinha 244. Então, a Gazetinha número 244, ela é de 28 de agosto de 1937. 28 de agosto de 1937, certo, gente? Olha que interessantíssimo isso, ó. Aí, a gente pega aqui, vamos passar para o Globo Juvenil, né? O Globo Juvenil de, coincidentemente, 28 de agosto de 1937. Olha lá, com uma linda capa da história Guerra na Floresta, né? Então, olha lá que coincidência. Na mesma data, tá? Por duas editoras diferentes, foram publicadas o início da mesma história em capítulos do Fantasma, Guerra na Floresta. Olha lá, para vocês terem uma ideia. Olha lá, O Fantasma Voador em Guerra na Floresta, por Lee Falk e Ray Moore. Legal que nessa parte aqui já vinha o crédito de quem escrevia e de quem desenhava, né? Então pode ver, olha lá, bem grande. O Fantasma Voador, Guerra na Floresta. Pode ver que a primeira tira, olha lá. Você está vendo as duas primeiras tiras, as três primeiras tiras? Guerra na Floresta, né? Olha lá, na Gazetinha agora, ó. Vamos pegar a Gazetinha. Olha lá que interessante. Vamos entrar na história da Gazetinha. Ó, vamos entrar na história dela, ó. A Gazetinha. Olha lá a primeira tira. Idêntica, é a mesma tira. E aqui ela continuava, a Gazetinha, dizendo: Aventuras do Fantasma. O nome da história para eles era Uma Alma do Outro Mundo. Tá? Eles continuavam com esse primeiro nome que eles deram, Uma Alma do Outro Mundo, sendo que já era a história Guerra na Floresta, né? Então, é uma curiosidade muito interessante também. Guerra na Floresta, na Gazetinha, que iniciou no número 244, do dia 28 de agosto de 1937, ela foi, pela minha análise, até o número 257, tá? Por que eu digo até o 257? Porque eu tenho o número 255, eu não tenho o 256 e nem o 257, tá? Eu tenho o 255 que está aqui, e não tenho 256 e 257. No número 255, era bem legal, ó. Era uma página dupla, tá? Com a história do fantasma numa página central, né? Olha lá, tinha o capítulo 18 e o capítulo 19. Olha que linda essa imagem. Isso seria na Gazetinha número 255, com a história da Guerra na Floresta. Trissemanal, a história do Fantasma Voador, como era conhecido o fantasma naquela época, Guerra na Floresta, como eu falei anteriormente, começou no número 29, de 28 de agosto de 1937, certo? E foi até o número 60, tá? Então foram 30 capítulos, né? E o final da história, no capítulo 60, Guerra na Floresta. Olha lá. É de 9 de novembro de 1937. Lá embaixo mostra bem. Aqui termina a Guerra na Floresta, com a morte do pérfido Smiley. E no próximo número daremos início a um novo episódio, O Prisioneiro da Tribo. Tá? Então aí mostra direitinho que aqui terminou a segunda história do fantasma no Globo Juvenil Trissemanal. Tá?
E vou te mostrar também uma outra capa muito bonita que teve nesse período, né? Que foi no número 35, de 11 de setembro de 1937. Falando sobre guerra na floresta, né? Bom, uma coisa interessante é que o fantasma é um ser humano normal, né? Ele não tem superpoderes. E desde o início aqui no Brasil fala o fantasma voador. Eu acho que muito tem a ver com essa primeira imagem aqui, ó, que a gente vê nas tiras da primeira história do fantasma. Então a gente vê na primeira história do fantasma ele tipo voando, né? Na verdade ele salta lá de cima do navio e cai por cima das pessoas, né? Deixa eu ver se eu pego uma imagem bem legal, que eu acho que aqui sim, ó. Ele está em cima do navio, bem aqui em cima, ó. Ele está em cima do navio e ele pula do navio, ó lá. Lá de cima ele pula para cair em cima dos bandidos, ó. Então eu acho que através dessa tira eles começaram a imaginar isso. Olha aqui também no finalzinho daqui, ó. Desse parte de cá, ele pulando aqui também, ó. Do lado de cá, ó. Embaixo aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Isso, ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele pulando, né? Então eu acho que é bem por aí, ó. Que eu acho que tem essas imagens dele tipo saltando. Então foi aí que deram esse nome de fantasma voador. Sendo que na verdade ele não tem esse poder de voar, né? Porque ele é um ser humano, né? Tá? Então essa foi a história da segunda história do fantasma aqui no Globo Juvenil Trissemanal, né? A Guerra na Floresta. Na Gazetinha, depois do Guerra na Floresta, que para mim aparentemente foi até o número 257, tá? Já no número 258, a Gazetinha me parece que ela começou a cortar algumas coisas, né? Então no número 258, poxa vida, aqui você vê que no Fantasma, a Guerra na Floresta, no Globo Juvenil foram 30 capítulos, foram 30 revistas. Sendo que na Gazetinha, do número 244 até o 255, tinha a história do fantasma e depois, né? Se bem que tem essa situação que existiam 2 capítulos nas páginas centrais da Gazetinha. Então, provavelmente seja isso que tem ocasionado ficar em menos revistas, né? Tá? Então, é isso aí. Então, aqui a gente viu a Guerra na Floresta. Já no número 258 da Gazetinha, surgiu uma nova história. O número 258, ele é de 30 de setembro de 1937. Tá? 30 de setembro de 1937. Surgiu a nova história do fantasma. Vamos ver o nome da história. Olha lá. Capítulo 1 e 2. O fantasma em O Mau Campo. Olha lá. Capítulo 1 e 2 na página central da Gazetinha. Então essa foi na Gazetinha do número 258, tá? Já na Gazetinha número 283, ela é de 27 de novembro de 1937, tá? Eu acredito que aqui tenha surgido a última história do fantasma publicada na Gazetinha, tá? No número 283, vamos ver, olha aqui a capa do número 283 da Gazetinha, de 27 de novembro de 1937. Então vamos ver qual o nome da história. Como vinha esse nome da história? Porque, olha lá. Capítulo 1. O fantasma na Inglaterra. Novas Aventuras, capítulo 1. Aqui já estava, o fantasma não estava, estava numa cor diferente, né?
certo? Então aqui nós temos essa história, Aventura Fantasma na Inglaterra. Olha o fantasma como era escrito, com PH, olha que interessante. Essa era, olha lá, é escrita na época, fantasma com PH, na Inglaterra. Bom, eu tenho até o número 300 da Gazetinha, tá? O número 300, ele é de 8 de janeiro de 1938. Olha lá, 8 de janeiro de 1938. Vamos ver qual capítulo, qual história que marca aqui. Olha lá. Também uma página central, tá? O Fantasma na Inglaterra, capítulo 17 e 18. Tá vendo? No número 355, por que eu acho já que não era, né? Porque no número 355, que é de 21 de maio de 1938, esse aqui é um número que eu tenho posterior, tá? Ele é um número mais alto. E aqui nesse número já não existia a história do fantasma. Tá? Agora, uma capa muito legal, tá? Que é a capa que eu vou mostrar para vocês agora. Essa capa, para mim, aparentemente, é a única capa que apareceu o fantasma na Gazetinha, tá? Foi uma edição comemorativa de 25 de dezembro de 1937. No número 295, tá? Foi a primeira capa onde apareceu o personagem fantasma. Eu acredito que, talvez até assim, na Gazetinha com certeza, olha lá. Número 295, de 25 de dezembro de 1937. Ele está junto com os outros personagens que eram publicados na revista Gazetinha na época, olha lá. Olha o fantasma aqui, ó. Tá vendo? Então, eu acredito que essa tenha sido a única publicação da Gazetinha com histórias do fantasma que tenha o fantasma na capa, tá? Em todas as revistas que eu tenho, não tem o fantasma na capa. Só essa aqui que é o número 295. Muito curioso também, muito legal. Certo? Então aqui deu para vocês terem uma ideia dos primórdios do fantasma aqui no Brasil. Quer dizer, algo muito, muito difícil de... É muito complexo, porque você vê que você tem várias editoras, na época, publicando fantasma. A gente viu que o fantasma foi publicado na Gazetinha, tá? Como a gente viu lá, desde o número 169, tá? Desde o número 169, de 2 de dezembro de 1936, foi publicado o Fantasma. Nós vemos que também no Globo Juvenil trissemanal, também a partir do mês e do dia 20 de julho de 1937, também começou a ser publicado o Fantasma, com a história Os Piratas do Céu, né? E também, já não na forma de capítulos de tabloides, de jornais, mas já numa edição extraordinária, especial, né? Pelo suplemento juvenil, já que era do Adolfo Eisen, né? A gente vê também que foram feitas 2 edições especiais, extraordinárias, isso no ano de 1937, tá? Então foi o Fantasma Voador, com a primeira história no Brasil publicada do fantasma, e também a primeira história mesmo nos Estados Unidos, e Os Piratas do Céu, né?
Correio Universal do Suplemento Juvenil do Adolfo Aizen publicou essas duas edições no ano de 1937. Então, 3 editoras diferentes brigando, né, entre aspas, pelo personagem fantasma. Para vocês verem como os quadrinhos já naquela época faziam muito sucesso. As pessoas realmente procuravam cada vez mais essas histórias desse personagem fantasma. Bom, pessoal, agora, para concluir nosso vídeo, né, esse vídeo maravilhoso falando do personagem fantasma, eu vou mostrar para vocês algumas publicações com a capa, com o fantasma dentro da capa, na capa, né? Algo assim muito lindo, muito bonito para os colecionadores de fantasmas admirarem. Então vamos lá. Vamos começar uma a uma. Globo Juvenil Trissemanal, de 14 de dezembro de 1937. Ele é o número 75. O Globo Juvenil Trissemanal, número 131. Tá? Ele é de 26 de abril de 1938. O Globo Juvenil Trissemanal, número 251, ele é de 31 de janeiro de 1939. O Globo Juvenil Trissemanal, número 266, 266, de 7 de março de 1939. O Globo Juvenil, número 304, tá? Fazendo uma propaganda sobre o álbum do Fantasma Voador que ia ser lançado naquela época. Ele é de 3 de junho de 1939, é o número 304. O número 307, tá? Também falando sobre o álbum Ninho dos Tubarões. Ele é de 10 de junho de 1939. Globo Juvenil Trissemanal, número 335. Ele é de 15 de agosto de 1939. Nessa mesma época, também foram lançados vários álbuns do Globo Juvenil. São edições especiais com as histórias completas, tá? Me parece que foram 12 e 8 foram no Fantasma, né? Então, eu tenho 3 aqui para mostrar para vocês. Então, uma delas é O Fantasma Voador em A Desmemoriada de Alexandria. O Fantasma Voador também em O Círculo de Ouro. É álbum do Globo Juvenil. São edições especiais publicadas com a história completa, não em capítulos. E também Traficantes de Pérolas e Mercadores de Escravos. 2 histórias completas aqui também no álbum do Globo Juvenil. Esse aqui já constava um número, álbum número 9. Tá? Então, nesse período, nessa época, também foram lançados esses álbuns do Globo Juvenil. Outra coisa muito linda, né? Na época, o Fantasma, ele aparecia nos Globos Juvenis trissemanais, certo? Mas nos Globos Juvenis mensais e também no Almanaque do Globo Juvenil, que saía todo ano, ele não estava presente com histórias, tá? Então, para você ter uma ideia, mas ele estava presente na capa, né? Como sendo ele como era um dos principais personagens dos quadrinhos e é até hoje, né? Das histórias dos quadrinhos. Então, no primeiro almanaque do Globo Juvenil, do ano de 1941, que é uma capa muito linda, você vê vários personagens
que eram publicados no Almanaque do Globo Juvenil ou no Globo Juvenil em geral, né? Não no Almanaque também, porque o Fantasma não tinha histórias lá. Então, pode ver, olha lá. O Fantasma é o primeiro da fila lá em cima, né? No Almanaque do Globo Juvenil, esse já é o de 1948, tá? O Fantasma também, olha ele abaixado aqui, ó, tá? Também estava presente na capa, olha aqui embaixo, ó. No Almanaque do Globo Juvenil de 1952, esse sim, além de ter o Fantasma na capa, teve uma história do Fantasma também, tá? Então vamos ver qual que é a história do Fantasma que teve no Almanaque do Globo Juvenil de 1952. Olha, nessa página aqui, ó. Então foi na página 125. O Fantasma em O Rapto do Herói. Então, uma história completa do Fantasma, publicada no Almanaque do Globo Juvenil de 1952. Olha lá. Tá vendo? Todos os capítulos eles colocaram juntos e colocaram a história completa. Normalmente, esses capítulos eram colocados em partes na revista, no Globo Juvenil Trissemanal, né? E aqui eles colocaram todos os capítulos juntos e deram a história completa do Fantasma. No Globo Juvenil Mensal, o Fantasma não saía nas histórias. O Globo Juvenil Mensal, que esse era com histórias completas, diferentes do Globo Juvenil Trissemanal, né? No Globo Juvenil Mensal, esse é o número 1, de novembro de 1940, tá? Mas não tinham histórias do Fantasma. A história do Fantasma não existia, mas existia... Tem nesse Globo Juvenil aqui, o número 89 de junho de 1948, tem na capa traseira uma imagem muito bonita. Galeria dos Heróis do Globo Juvenil. O Fantasma e Diana. Olha que linda capa traseira, mostrando o Fantasma e a Diana, né? Isso no Globo Juvenil Mensal de junho de 1948, tá? Bom, além disso, teve uma edição especial do Globo Juvenil, a edição do Globo Juvenil que foi lançada também nessa época. Isso aqui é muito raro também. O Livro do Fantasma Voador. Tá? É no formato tijolinho, um livro de bolso, tijolinho, que fez muito sucesso na época. Tá? Certo? Interessante que aqui, olha, não tinha quadrinhos, né? Era a história e tinha de vez em quando uma imagem. Olha lá. Olha, tinha algumas imagens mescladas por texto, tá? Além disso, o Fantasma foi publicado também no gibi semanal, tá? Tinha o Globo Juvenil Trissemanal e tinha o gibi semanal. Então eu tenho algumas capas também do gibi semanal onde tem o Fantasma, tá? O número 84, de dezembro de 1939. O número 200, de agosto de 1940, de 9 de agosto de 1940. O número 1119, esse aqui já é de 14 de junho de 1946. O número 1152, esse é de agosto de 1946. O número 1263, ele é de maio de 1947.
tá? E agora, por último, temos também aqui uma edição extra do Gibi Mensal, olha, com uma linda capa do Fantasma, edição extra número 134, de maio de 1952. Na coleção Gibi, que era naquele formato também tipo tijolinho, uma outra história do Fantasma. E como curiosidade final, tá? A única, pelo menos, revista brasileira que não tinha a capa do Fantasma, mas era uma propaganda de uma outra revista, né? Então, da Ebal, porque a Ebal ela não tinha os direitos, né, de publicar o Fantasma. Então, essa aqui, ó, O Herói, número 11, de abril de 1948, fazendo propaganda de um álbum, né, um álbum da coleção King, capa dura, com a história Justiça do Deserto. Pode ver, ó. Então estava sendo feita uma propaganda desse álbum da coleção King, que é exatamente esse aqui, ó, que eu também tenho, que é Justiça do Deserto, publicado pela Ebal, né, no ano de 1948. Tá? É capa dura. E era uma história assim, fotos e mais história, né? Era diferente do... não era quadrinhos em si, né? Então, eu acredito que tenha clareado um pouco da história da criação assim do Fantasma aqui dentro do Brasil e que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado e vamos até a próxima divulgação, o próximo vídeo. E não esqueçam, vamos se cadastrar no meu canal do YouTube, hein, gente? De Rainho, THERAINHO. THERAINHO. Quer dizer, vamos lá, vamos participar ativamente, porque cada semana um novo vídeo, uma nova história para vocês conhecerem. Obrigado.